Ok. Meus irmãos, está chegando aqui na nossa hora, né? Hoje, dia 26 de fevereiro de 2024, dando aqui meu boa tarde a todos os companheiros, a todas as companheiras que estão aqui conosco, nesse horário das 16 horas, nós iniciamos o nosso estudo dessa obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, né? E hoje eu até pedi a vocês, quem viu aí no Zap, eu pedi o apoio do Livro dos Médios. Eu sempre falo, quando a gente vai estudar, deixa o Livro dos Médios, o Evangelho e o Livro dos Espíritos perto. Hoje é o Livro dos Espíritos, a gente deixa o Livro dos Médios e o Evangelho perto. E no Livro dos Médios, eu lá no apoio, né, eu coloquei lá, questão, se eu não me engano, 167, já para deixar assim o Livro dos Médios abertinho nessa questão. Só vou confirmar aqui, é 167 mesmo, que eu deixei aí para todos nós, né? O nosso amigo William fez uma consulta aqui, daqui a pouco eu respondo a ele. Ele está com dúvidas em relação ao trabalho, acho que é mais ou menos isso, ele desenvolve o trabalho, mas ele viaja muito, então ele quer a serviço, trabalho que fazer. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha e respondo a ele. Bem, meus irmãos, antes de iniciar, hoje nós vamos entrar na questão 434 de O Livro dos Espíritos, fica na parte segunda, capítulo 8, da emancipação da alma, tá? E com a ajuda do Livro dos Médios, item 167. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Carmen. Carmen, por favor, faz a nossa prece de abertura. Então, Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos, rogando a sua bênção, rogando esse esclarecimento que precisamos ter a cada estudo, a cada lição, a cada obra, que possamos aproveitar muito, que estejamos atentos, que possamos aproveitar para as reflexões tão importantes na nossa vida, essa existência que estamos agora. Agradecemos à Casa de Francisco, agradecemos ao CEOI, agradecemos, Senhor, aos espíritos que aqui nos acompanham, que eles possam também aproveitar e estudar junto conosco. Que Jesus abençoe os estudos da tarde e noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar o nosso estudo aqui. Eu vou fazer a leitura da pergunta 434 de O Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta: as faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? E eles vão responder assim: somente até certo ponto, pois cumpre-se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Então, ele quer saber se as mesmas faculdades que tem o sonâmbulo estão encarnado, são as que têm o espírito depois que desencarna, e ele fala, somente até certo ponto, pois cumpre-se atender à influência da matéria que ainda se acha ligado. Então, nós não podemos dizer que tudo que o espírito sente desencarnado, ele sente quando está na carne. Não podemos esquecer que a matéria, o corpo físico, influencia e muito nessa questão, né? O corpo ele tem uma ação fundamental em relação à vida, né? À nossa vida. Na questão da mediunidade, nós já vimos, né? Que ele influencia. Então, quando você está encarnado, é claro que esse corpo físico vai
influenciar. Quer ver? Eu abri aqui rapidinho a questão, a gente até vai ver isso mais tarde, mas na questão 455, quem quiser olhar aí o Livro dos Espíritos, né? Questão 455, no oitavo parágrafo, 455 é uma questão grande, né? Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Aqui no oitavo parágrafo, diz assim: vocês já acharam? Vou dar mais um tempinho aí para quem não achou achar. Eu vou até colocar aqui, estou anotando isso aqui. Eu gosto de anotar porque diz assim, na 455, oitavo parágrafo, só contar lá 1 até 8, diz assim: o poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, quando está encarnado, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal, infalível clarividência sonambúlica. E tanto mesmo se pode contar com a sua infalibilidade, né? Quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade. Depois do item 9, ele diz assim, no parágrafo 9, no estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e serve de transmissão ao pensamento como via elétrica. Mas quando ele diz aqui, ó, vou voltar ao oitavo parágrafo, o início do oitavo parágrafo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitada, tá? Não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, quer dizer, completamente livre da matéria, para a gente ver como a matéria influencia, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Então, o espírito desencarnado, ele não tem todo o conhecimento, tá? Porque ele falou completamente livre. Completamente livre é desencarnado. Completamente livre é desencarnado. Porque quando a gente está no desdobramento do sono, nós não estamos completamente livres, né? Há o tal do cordão de prata, que, na realidade, é uma extensão do perispírito. Tá? É uma extensão do perispírito. É como se o perispírito puxasse uma pontinha, né? E ligasse o corpo ao perispírito. Tá? Agora, se você está desencarnado, você está completamente livre. Completamente livre da matéria, espírito imperfeito ainda não está. Mas, a grosso modo, não tem mais corpo físico. Por isso que ele fala completamente livre, né? Aí ele diz aqui, mas o conhecimento do espírito, essa lucidez sonambúlica, esse conhecimento estará sempre, vamos dizer assim, restringido ou será em relação ao conhecimento, à evolução que o espírito já tiver. Se ele é um espírito de muita evolução, ele vai ter um grande conhecimento do plano espiritual. Se tiver pouca evolução, não. Então, ele diz aqui, o poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Aí ele diz aqui,
ainda mais restringido, né? Os tem, tá? Os tem seus conhecimentos e suas faculdades. Os tem quando ligado à matéria, cuja influência está sujeito. Então, estando ligado à matéria, o seu conhecimento e as suas faculdades estão ainda mais restringidos, tá? Por isso é que ele diz, é o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e experimentação. Então, estando ligada à matéria, essas faculdades, tá? Esses conhecimentos estão mais limitados. E, por isso, ela não é universal e nem infalível. Então, tem que tomar muito cuidado com essa história de espiritualidade. Quando a pessoa vai buscar, né, informações dos médios, tem que tomar muito cuidado, porque o que eles estão trazendo para a gente não é infalível. E o Espírito falou, dessa coisa, né? O Espírito falou é batata, não é batata, não. Batata quer dizer, né, é aquilo ali, né? O Espírito falou, eu escuto e faço, porque ele sabe de tudo. Não, não, não. Tá? E ainda mais quando esse sonambulismo, né? Não, essa lucidez sonambúlica está desviada, está sendo usada para outros objetivos, né? Que não seja voltado para coisas boas, quando ele é desviado, seja do fim visado pela natureza e transformado em objeto de curiosidade e experimentação. Aí corre-se mais riscos. Né? Então, é aquela coisa, é o que ele está dizendo aqui, ainda mais restringidos são os nossos conhecimentos e as nossas faculdades quando estamos ligados à matéria, a cuja influência está sujeito. Então, ele diz aqui, a pergunta 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre-se atento à influência da matéria, ainda se acha ligado. E como nós vimos na questão 5, no 8º parágrafo, estando encarnado, né, essa faculdade vai sofrer influência da matéria, porque nós estamos... Então, né? Alguma dúvida? Pode falar. Então, de qualquer maneira, encarnado ou desencarnado, é limitado. É limitado, é limitado. Desencarnado é limitado ao conhecimento que o espírito tem, né? Então, o espírito não pode dizer tudo. Inclusive, no Livro dos Espíritos, nas outras obras, né? Eles dizem, somente aqueles que não têm uma moral muito elevada é que se propõem a responder tudo. Qualquer coisa que se pergunte, ele vai responder. Né? Porque a gente sabe que o nosso conhecimento está limitado e as nossas faculdades, o nosso grau evolutivo. O espírito não pode responder tudo. Um espírito, para poder responder tudo, teria que ser um espírito. Quer dizer, o que é esse tudo? A gente também tem que parar para pensar isso. Esse tudo. O que eu, no meu grau evolutivo, considero tudo?
tudo daquilo que eu posso imaginar. Mas o que eu posso imaginar é bem pequenininho ainda, não é? Em relação ao espírito de escola. Então, o que eu acho que é o meu tudo, ainda é bem pequeno. Porque tem coisas que eu nem imagino que exista. Então, o tudo para o espírito superior é muito mais amplo que o meu tudo. Mesmo o meu tudo sendo ainda muito limitado, os espíritos não podem responder tudo. O que eu posso fazer uma pergunta para eles é como Deus formou os espíritos? Não é? Eles não poderão responder. Eles não poderão responder. Porque isso. Lembra que nós estudamos, não me lembro se foi quinta-feira, que fala, né? E nós poderemos conhecer os segredos divinos quando a gente, quer dizer, uma parte dos segredos divinos, né? Quando estivermos bem próximo de Deus, porque Deus nos criou imortais, e a eternidade ele guardou só para ele. A eternidade, sabiamente, Deus só guardou para ele, para nós deu a imortalidade. E como espíritos imortais, nós não podemos conhecer tudo que Deus conhece. Não, porque senão seríamos deuses, não é? Seríamos deuses. Então, eles não podem responder a tudo, né? Aí até a gente nos lembramos durante o estudo aquela frase de Sócrates, né? Sei que nada sei. Eu sei que nada sei, né? Então, tudo está dependendo da nossa grau evolutivo. Agora, o espírito estando desencarnado, livre da matéria, ele tem maiores potencialidades, né? Que não sofre tanta influência da matéria. Agora, estando ainda encarnado, há uma, como ele falou aqui, né? Há uma restrição ainda maior, né? Porque a matéria vai exercer uma grande influência sobre nós. Vamos a 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Olha aí, ó, das faculdades. Dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Vai depender da faculdade de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vindo espíritos e os tomarem por seres corpóreos, por encarnados. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. Porque pode ter o sonâmbulo e tem, é claro, não é espírita, não é? Vamos lembrar, porque tem gente que pensa assim, que a faculdade mediúnica só espírita tem. Tem gente que ainda pensa assim, que católico não tem faculdade mediúnica, que evangélico virou espírita, virou médium. Tem gente que ainda acredita isso. Quem conhece a minha sogra, ela é católica, apostólica romana, durante muitos anos, ela fez parte do grupo de carismáticos da Igreja Católica. E esse grupo carismático, hoje eu não sei porque eu não tenho ligação com a Igreja Católica mais assim, mas durante o tempo, antes de me tornar espírita, eu frequentei a Igreja Católica, né? E ela falava muito desse grupo carismático. Eu nunca fui a nenhuma reunião do grupo carismático. Ela sempre ia, porque era durante a semana à tarde, e eu trabalhava, então eu não ia. Mas ela ia. E ela dizia para mim, né? Eu ainda não era espírita, eu já tinha sido espírita, não frequentava. E ela dizia que alguns irmãos, né? Durante uma reunião que tinha na igreja, onde eles faziam aquelas preces muito fervorosas, sabe? Alguns irmãos falavam em línguas, tinham o dom da língua, falavam em línguas, né? Então, alguns irmãos falavam em línguas, recebiam revelações,
E até no início, a igreja, havia um outro grupo dentro da igreja que não gostava muito dos carismáticos, porque alguns católicos, eram católicos, mas tinha uma ideia da doutrina espírita, já viram em algum lugar, e percebiam que aqueles irmãos dentro da igreja estavam, entre aspas, vou usar o termo que eles usam, recebendo santo, estavam mediunizados, entendeu? Então, o grupo carismático sofria dentro da igreja uma certa resistência. Eu não sei hoje, não sei hoje. Nem sei se ainda continua tendo esses grupos carismáticos da igreja, eu nem sei. Mas naquela época existia, ela ia. Então ela dizia, né? Ela mesmo, ela disse que chegou a ter visões, viu espíritos, que como a gente sempre conversava muito em casa, né? E ela conhecia, né? Minha sogra, apesar de ser uma pessoa que não tinha assim, um ginásio completo, mas era uma mulher que tinha muito conhecimento. Autodidata, eu posso dizer. Ela está viva até hoje, tem 90 e poucos anos. Autodidata. Então, ela dizia que ela via, ela dizia, eu vi espíritos. Ela via espíritos. E alguns falavam em línguas, que é a xenoglossia. Entendeu? É a xenoglossia. Como dentro da igreja evangélica também tem. Quem já acompanhou algum culto evangélico, até pela televisão, daquelas igrejas pentecostais, você percebe que aquelas pessoas estão mediunizadas. Inclusive, eu vi uma vez, eu estava vendo pela televisão, um culto, o templo deveria ser um antigo cinema. Aqueles cinemas muito antigos, que a plateia ficava embaixo, e a tela tinha um palco que antigamente tinha muito assim. Era cinema e teatro ao mesmo tempo. Era um prédio, normalmente os cinemas tinham um palco onde, no caso, tem o teatro, acontecimento, o espetáculo, e ao fundo a tela do cinema, e até tinha cortina. Não sei se vocês lembram, uns cinemas assim, que tinha cortina, o Baronesa, na Praça Seca, tinha cortina. Não lembro se tinha pouco, mas tinha cortina. Uma cortina grande, né? Então, esses cinemas antigos tinham um palco, e tinha a tela e tinha uma cortina. O palco era alto, gente, era alto, não era coisa pouca, não. E eu via dessa igreja pentecostal, elas usavam umas roupas coloridas e ficavam dançando, cantando, gritando, e dava para perceber que alguns somente ignoravam. E, de repente, eram umas moças dançando, elas pulavam do alto desse palco do chão e continuavam pulando, dançando. Eu disse assim, só pode estar mentindo. Porque a gente sabe, né? Que nossos em ser casas espiritualistas, alguns médiuns, quando estão sob influência dos espíritos, bebem álcool, né? Bebem álcool, fumam charuto, pessoas que não fumam cigarro, pessoas que não fumam cigarro, fumam charuto, bebem álcool, e não é cerveja, bebida alcoólica fortíssima, e depois que ela sai do transe, e eu já tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, não tem cheiro de álcool, e nem de cigarro. Não estou bem. E detalhe, eu já vi bebendo quase a garrafa cheia de cachaça. Uma garrafa, fumando quase o charuto inteiro. E depois que passa, aquela pessoa que nunca fumou, está tranquila, não tem cheiro, e não está alcoolizada, apesar de ter tomado quase 1 litro de cachaça. Então aconteceu alguma coisa ali, não é verdade? Que não afetou ela. É a religião dela, a gente não vai discutir. Mas eu acho que vocês já viram isso. Se não, todo médico que saísse da casa espiritual saia bêbado pela água. Ou melhor, nem saía, ficava tudo lá, tinha que chamar ambulância. Então a gente sabe que essas coisas estão lá acontecendo. Como é que acontece? Perispírito absorve, não vai para a mente do médico, eu não sei, nunca me aprofundei nessas coisas. Mas a gente sabe que acontece, né? Ô, Rose, Oi, fale. tem muito na igreja evangélica que vem, mas eles falam em outras línguas, né? Que a gente não entende Sim, nada. falam em outras línguas. O que é isso, gente?
É Mas mediunidade. a gente não entende o que eles falam. Não entende o tipo de linguagem. Mesmo. Alguma finalidade tem, eu acho que não é para a gente saber, né? Às vezes é um dialeto africano, pode estar falando um dialeto africano. Então, a gente tem que lembrar disso. Não é só na casa espírita que tem fenômeno. Nós somos médios, tem ateu médio também, tá? Para o pessoal entender isso. Que vê espíritos, só que ele não sabe explicar o que está acontecendo. Ele é ateu, ele nem acredita em Deus. Vai acreditar que a vida continua? De espírito? Claro que não, mas acreditando ou não, não é porque ele não acredita que a coisa não vai acontecer, que o fenômeno não acontece. Não é porque ele não acredita que ele deixou de ser imortal. Não é? Então, isso aqui, muitas vezes, aquele médium, por não ter, como ele diz aqui, nenhum conhecimento do espiritismo, nem acreditar, ainda não compreende a essência dos espíritos. Então, eles veem um espírito, pensa que é outra pessoa encarnada. E se não Ô, acredita, Flor, continua? aquelas meninas de Fátima, né? Sim. Aquelas crianças que viram Fátima. E elas estavam, olha, disse que elas estavam vendo, né, um espírito que elas reconhecem, né, dizem que era Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Dizem que sim, eu não sei. Há algumas questões ali meio complicadas, né? Mas acho que Mas isso é mediunidade, né? É uma mediunidade. sim, se elas viram um espírito, é mediunidade. Porque quem não. Tem até, uma vez eu estava lendo sobre isso, que vai ter um dia que o espírito avisa que vai aparecer novamente. E vai quase a cidade toda para lá. Metade da população vê, outra metade não vê. É. Entendeu? Quem viu, quer dizer, eles dizem que metade vê, quer dizer, um grupo viu, outro grupo não viu. Quem não viu é que não tinha evidência, médio. Não era médio, É. estava com a evidência. Né? Então, diz que o grupo viu, o grupo não viu. Está lá na história desse fato, né? Lá das crianças lá de. Então, e o espírito vai se apresentar como Maria, por ser católico. Pode ser. Eu vou se apresentar para todos. É, de acordo com a crença de cada um, né? Eu acho que a maioria ali era católica, porque não vai ter aldeia em Portugal, né, gente? E Uhum, todos acreditamos eram católicos, né? é, Pode ser um espírito enviado por Maria, poderia não ser Maria, ser um sim, espírito enviado. também. Mas, se é da falange dela, está falando por ela, né? Então, a gente não sabe como é que a coisa É, aconteceu. Então, ele diz aqui: é muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espírito e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente os que nada conhecendo o espiritismo ainda não compreendem a essência dos espíritos. É igual uma pessoa que está, como eu vi o caso, né? Eu li um caso interessante do rapaz que ele pegou um ônibus, sentou-se, dali a alguns minutos, sentou-se um senhor ao lado dele. Não era espírita, nem sei se tinha religião. E foi ali, aqui em Jacarepaguá. Era o 341, na época era 241. E ele subiu a Serra de Grajaú e foi conversando com o homem. Batendo papo. E a gente sabe como essa viagem é longa, né? E aí foi, batendo papo. Quando chegou quase perto do Maracanã, o homem se despediu dele e desceu do ônibus. Quando eles chegaram lá para São Mauá, que é o ponto final, ele se levantou, o trocador chamou ele. O senhor está tudo bem com o senhor? O senhor está bem? Está passando mal? Está precisando de ajuda? Alguma coisa assim? E o homem falou: eu estou tranquilo. Tem algum problema? Ele disse assim: o senhor está passando algum problema emocional? Ou coisa assim, né? Achando que o homem tinha algum distúrbio. Não, estou indo trabalhar, está tudo bem. Ele disse: mas por que você está vendo isso? Não, porque mais ou menos ali do Pichincha, que o 241 passa pelo Pichincha e vai embora, né? Do Pichincha até aqui o Maracanã, o senhor veio falando sozinho dentro do carro, dentro do ônibus. Aí o homem olhou para ele e disse assim: não vim falando sozinho. Tinha um homem, um senhor do meu lado, e a gente veio bater papo. O trocador virou para ele e disse assim: senhor, me desculpe,
Você estava sozinho. Era um agênere. Podia ser um agênere. Podia ser um espírito. Um agênere é o espírito materializado. Diz a doutrina, não me lembro bem em que livro isso se encontra, eu acho que é do Livro dos Médios, que a forma que você tem realmente de perceber o agênere é no olhar. Porque o olhar, o olho do agênere, não tem o brilho do olho do encarnado. Né? A gente diz assim, vou usar um termo que não é muito adequado, mas tipo o olhar de peixe morto. O homem encarnado tem a alma. Tanto que o padre Antônio Vieira diz assim: quer saber o que é uma alma? Observa um cadáver. Quando você vê uma pessoa que morreu, e morreu por cá de olhos abertos, olha para os olhos dela. Quando você vê uma pessoa cega, que não tem dano no globo ocular, mas é cego, já reparou o olhar? É aquele olhar, né? Para... Não tem brilho no olhar. Agora, quem é que vai conversar com os outros reparando se o cara tem brilho no olho ou não? Você conversa com uma pessoa e quase não olha nem para a cara dela, não é verdade? Quando a gente conversa com alguém e fala, olha para cá, olha para cá, você não fixa. Então, ele veio conversando. Ele deve ser médium, é médium, claro, né? O espírito se materializou. De repente, é um espírito que também nem sabe que morreu, que vai trabalhar também. Né? E foi batendo papo. E ele nem percebeu. Quer ver outra história muito interessante? Quem me contou essa história foi um pessoal lá de Teresópolis. Quando houve aquela chuva em Teresópolis, foi uns 5, na época meu cunhado ainda estava vivo, o Fábio, deve ter sido assim, uns 6 ou 7 anos antes dessa tragédia que houve aqui em Petrópolis. Eu estava lá em Teresópolis uns 2 dias antes da tragédia. Olha só como são coisas que a gente não percebe. E são coisas que a gente, às vezes, depois eu digo assim, meu Deus, eu não percebo, eu não paro para prestar atenção nessas coisas, mas a gente tem que prestar atenção. Nós fomos fazer uma visita, meu cunhado estava na casa da minha irmã, de uma amiga que morava num bairro chamado Bom Sucesso, lá em Teresópolis. Quando nós fomos de carro, meu cunhado estava na frente, minha irmã, meu cunhado na frente, eu estava atrás. Eu olhava, eu ia pela estrada, uma estrada muito bonita, cheia de mata, mas de um lado da estrada tinha um morro, com várias casas em cima do morro. Eu fui a viagem toda olhando para aquele morro com aquelas casas e sentindo um desalento que eu não sabia interpretar. Sabe que você está olhando assim, tipo um déjà vu, mas para futuro, em vez de ser passado? Olhando para aquilo, sentindo assim, uma tristeza, sabe? Apesar do lugar, eu admirando um lugar muito bonito, mas alguma coisa dentro de mim batia uma angústia. Chegamos lá, almoçamos, tem uma hora que eu fui para a janela de trás da casa dela, dava para uma grande horta, linda horta, maravilhosa, lá, nessa região de processo, uma horta linda, sabe? Alface, verdinho, e olhando para aquela horta, e o desalento continuava. Vim embora para casa, mas nem comentei nada com ninguém, só aquela sensação de, não sei. 2 dias depois aconteceu a tragédia. Aí minha irmã falou assim: lembra Bom Sucesso, na casa da fulana que nós fomos? Eu digo, sabe aqueles morros que ladeavam a estrada até lá? Eu disse, aquelas casas desceram todas. Quase todo mundo que morava em cima daquelas casas morreram, desencarnaram. E aquela horta linda atrás da casa, tudo aquilo foi devastado. Aquelas pessoas que moravam, tinha umas casinhas ao final da horta, assim, ela disse, morreu tudo. Aí eu entendi o meu desalento. 2 dias antes, entendeu? E um fato, para a gente ver essa questão, né, do espírito, um motorista, tem um bairro lá chamado Campo Grande. Esse bairro acabou, sabe? Ele acabou, bicho. As casas foram 90% destruídas, grandes pedras rolaram, e parece que foi desativado, né? Aquilo lá.
Inclusive, eu tinha uma vizinha que tinha família lá, que a família pereceu no acidente. Diz que o motorista, uma noite, estava indo para a garagem. E ele passou com o ônibus em frente ao ponto, que era a entrada desse bairro, tipo uma grande comunidade, né, em Campo Grande. Então, tinha um ponto de ônibus que o pessoal que morava ali soltava ali e seguia, né, para o bairro. Ele passa com o ônibus lá, né, o pessoal contando, parou o ônibus, tinha um pessoal no ponto que fez sinal, ele parou o ônibus, um grupo entrou. Ele até achou estranho, né? Disse, estranho esse pessoal aqui, né? Mas tá final de viagem, indo para a garagem, cansado, né? O pessoal entrou e foi. E o trocador estava dormindo lá atrás, no lugar da cadeira dele. O trocador não viu, só o motorista. Ele parou o ônibus. Tinha umas 8 pessoas, entraram. Ele disse que percebeu que as pessoas não estavam assim, bem vestidas, mas já era noite, tarde da noite, mais de meia-noite, ele cansado, indo para a garagem, para largar o carro para ir para casa. Não falou nada. E foi embora, foi embora. Chegou perto da garagem, ele parou e disse assim, mas esse pessoal não vai soltar, não? Aí ele gritou lá para trás, o trocador, acorda aí, acorda aí. Ô, fulano, manda esse pessoal que está aí soltar, que a próxima parada minha é da minha garagem. Aí o trocador, que o pessoal soltou o quê? Tem ninguém dentro do ônibus, rapaz? Ele tem sim, tem o pessoal que entrou aí perto de Campo Grande. Aí o trocador, você está maluco, tem ninguém aqui. O motorista parou, foi lá atrás. No lugar que o motorista disse que viu pelo espelho, quando eles entraram, eles sentaram. Aonde eles estavam, né, só havia no chão barro vermelho, a lama vermelha, entendeu? Aquela lama vermelha. Eles, quando eles entraram, eles estavam assim meio sujos, mas ele não prestou atenção, o famoso eu não prestei atenção, né? Aí diz que ele foi lá, olhou o chão, cheio daquele barro vermelho. Aí ele mostrou para o trocador, não sei como é isso, não, vai ter que lavar o carro lá na garagem. Ele falou, eu vi, eram umas 8 pessoas. A trocador separou, foi aquela coisa, né? Aí estava aquele barro vermelho no chão. Aí até o pessoal, que era uma pessoa, ele contou isso para o pessoal que era do centro, lá em Teresópolis. Aí o pessoal do centro, na época, pediu, né, que as pessoas fizessem oração pelos espíritos que haviam morrido ali. Então, são fenômenos. Aquele motorista, é claro, tem mediunidade. Aqueles espíritos ali, talvez, ainda estivessem presos ali naquele local, foi uma tragédia, né? Todo mundo lembra essa tragédia que aconteceu lá em Teresópolis, né? Alguns anos depois, mas foi uma tragédia muito grande. Pegou Teresópolis, Friburgo também, e até uma parte de Petrópolis. Em Petrópolis foi pouco, foi mais Friburgo e Teresópolis. Petrópolis foi depois. Então, os espíritos, talvez, ainda estivessem ligados àquele local, entende? Nem sabia que estavam desencarnados, né, Rose? Se Deus nem soubessem. Então, Também tem uma história, Rose, foi. do meu marido, ele sofreu um acidente há mais de 20 anos. Ele ficou com 5% de capacidade mental. Ele não andava, não tinha coordenação motora, não falava. Eu fui visitar ele, eu olhei para ele, é como se ele estivesse sem alma. Não tinha brilho no olhar dele, sabe? Uma coisa assim, seca. Aí eu sonhei que eu ia no umbral, ele estava preso no umbral. Aí eu levei ele para o céu, é para fazer tratamento. Aí ele começou a melhorar. Hoje em dia está normal, está trabalhando, faz tudo. Então, são coisas, né, que acontecem. Nós, enquanto espíritas, não podemos negar esses fenômenos. Nós não podemos negar esses fenômenos. Então, ele diz aqui, né? O fato os espanta, o fato do sonâmbulo, como ele falou, às vezes é um sonâmbulo que não conhece nada do espiritismo. Vê dois espíritos, ele pode pensar que são duas pessoas encarnadas. O fato os espanta ao ver, de repente, duas pessoas e falam, supor que tem diante de vista seres terrenos. Então, uma pessoa que não tem conhecimento de nada disso, de repente, ele vê duas pessoas, mesmo que seja num lugar que não seja muito legal, mas supor que é o quê?
que é encarnado igual a ele. Ele não tem noção dessa questão dos espíritos. Então, a primeira coisa é assim, esse pessoal está aqui, tem gente aqui, mas ele não vai pensar que pode ser um espírito. E aí Kardec põe uma notinha assim, o mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Gente, isto aqui é muito mais, vamos dizer assim, fácil de acontecer do que um caso inusitado. Exceção, hein, gente? O número de espíritos que desencarnaram, que ainda se encontram vivos, é muito grande, não é exceção. É muito grande. Pessoas muito ligadas às questões materiais, né? Ao apego às coisas, ainda é muito grande. Tanto que Kardec coloca aqui, o mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração, notando ao seu derredor e parecendo-lhe que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Então, olha o caso daquele senhor no ônibus. Aquele espírito. Poderia ser um espírito que não tem nenhuma ligação com religião, com essa questão. Às vezes tem ligação com a religião, mas não com a doutrina espírita. E as outras religiões não trabalham essa questão do espírito como nós trabalhamos, né? Como nós estudamos. Então, ele todo dia, não tem aquela música do Chico? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda às 5 horas da manhã. Não é? Tem aquela música que diz, todo dia ele faz tudo sempre igual. É aquela coisa do... Deixa eu te Márcia, só fechando aqui. É aquela coisa do eu acordo, me preparo, vou trabalhar, passo o dia todo no trabalho, saio do trabalho, vou no mercado, vou numa loja, compro isso, compro aquilo, volto para casa, tomo meu banho, sento na poltrona, ligo a televisão, dou boa noite para a esposa ou para o marido, falo uma coisinha aqui ou ali, converso rapidamente com as crianças, janto, depois eu sento, leio um jornal, ou vejo um pouco mais de televisão e vou dormir. Todo dia. Aí alguém diz assim, fulano, quer dizer que pegar assim, uma meia horinha para ler um livro? Livro? Que livro? Ah, esse livro aqui. Ah, é o livro aqui da Joana de Anjos, do Chico. Ih, é muito grande, eu não tenho tempo para essas coisas, não. Pô, você não quer ir lá da igreja assistir uma missa? Ah, tem que assistir uma palestra, tem que... Sábado, acorda, quando não vai trabalhar, a maioria das pessoas trabalham sábado, né? Faz tudo igual. Domingo, acordo, vou jogar um futebol, ou eu vou ali ver uma coisa, eu vou numa praia, depois eu me reúno com os meus amigos, não é como, não estou sendo contra o lazer, não, tá? Vou fazer o que eu faço sempre sábado, domingo, me distrair com os amigos, vou tomar um chopinho, vou passear, vou na praia, volto para casa, tudo sempre igual. Entendeu? Tudo sempre igual. Não me ligo em nada que seja espiritual. Eu vivo não vivo como um ser espiritual, eu vivo como um ser material. Eu pergunto, quantas chances tem uma pessoa dessa, ao desencarnar, de cantar o refrão da música do Chico? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não é grande? É. Ele diz aqui, ó, o mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor. O cara morreu, olha o derredor dele, é tudo igual como era antes. A casa dele, os móveis dele, a família dele, o trabalho dele. E parecendo-lhe que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes,
com que os mesmos espíritos lhes apresentam. O que o sujeito acredita, continua acreditando. Ah, vou falar aqui de Deus. A gente cansa de ver. Essa é fantasia. Jesus, isso é fantasia, gente, pelo amor de Deus. A vida é o aqui e agora. Quantas pessoas ficam falando isso? A vida é o aqui e o agora, gente. Não tem nada a ver com isso, não. Vocês ficam falando de besteira, de religião, dessas coisinhas. Quando o sujeito desencarna, o que ele vai mudar de ideia tão rapidamente? Não vai. A natureza não dá salto, a gente sabe disso. Não vai. Vai continuar pensando e agindo da mesma maneira, até que alguma coisa aconteça. Aí ele passa por uma mesa mediúnica, toma um choque anímico, uma outra coisa qualquer, numa outra religião qualquer, lá dentro da Igreja Católica pode ter alguma cerimônia que eu faça despertar, lá na Igreja Evangélica pode ter alguma cerimônia que eu faça despertar. Não é só no templo espírita, não, tá? Mas, caso contrário, todo dia ela faz tudo sempre igual. Gente, não precisa ir muito longe. Às vezes a gente vê isso dentro da nossa família. Ou não. A gente vê isso na nossa família. E a gente reza, né? Fica oferecendo livro, fica falando alguma coisa, convida para. Porque a gente já sabe mais ou menos como a coisa acontece. E que isso pode acontecer. E não quer dizer que a pessoa seja má ou seja boa. Depende dela ser má ou ser boa. Pode ser uma ótima pessoa. Se ela, em relação a questões espirituais, ela não aceita. E é uma ótima pessoa. A gente sabe disso. Fala, Márcia. As pessoas que desencarnam assim, de uma forma violenta, ou num acidente de carro, ou numa enchente, elas têm mais dificuldade ou isso não é uma regra? Depende do grau de evolução do espírito. É isso que eu estava Depende da evolução do pensando. espírito. É traumático? Sim. Sim. Agora, se é um espírito que está sempre envolvido com as questões da espiritualidade, a espiritualidade vai ter mais facilidade de ter acesso a ele para acalmá-lo, para ele fazê-lo entender as coisas, né? Porque é um trauma, é claro. Agora, se é um espírito que não tem condições, muitas vezes a espiritualidade vai tentar ajudar, ele vai fugir. Ele vai se negar a ouvir falar sobre isso. Agora, se é uma pessoa que já tem um certo conhecimento, não quer dizer que ela não vai ficar traumatizada, mas ela vai ter mais facilidade de ser acessada, né? O amigo espiritual chega junto a ela, com cuidado, delicadeza e um certo tempo, porque não é porque somos espíritas, que passando por uma situação dessa, em 24 horas a gente vai estar pronto para, né? Com certeza. Venhamos ter necessidade a dar algum tempo, mas você vai ter mais facilidade de compreender. Por exemplo, meu pai não era espírita, meu pai não tinha religião, mas não era ateu, acreditava em Deus, mas não tinha religião, um dos traumas que ele teve de religião quando era infância. Mas como todo mundo lá em casa era espírita, e a gente falava muito sobre isso, não teve, ele não ficou assim aéreo tanto tempo, né? Logo depois, alguns meses que ele mandou a primeira mensagem, ele já falou que ele estava numa colônia de tratamento. Ele disse, eu estou numa colônia de tratamento aqui, é tipo uma escola. É uma escola hospital. Às vezes eles me levam para ir assistir uma palestra, tem dia que eu não quero ir. Eu digo que eu não quero ir. Mas aí, no dia que eu digo que eu não quero ir, eu fico de dor de cabeça. Né? Mas ele já sabia o que era. Ele já sabia. É igual aquele negócio que ele dizia que vocês falavam em casa. Que vocês falavam. Então, ele já tinha uma noção de alguma coisa, entendeu?
Aqui, vamos pegar a questão 455, do parágrafo 9 e 10, onde o Kardec ele vai estender um pouquinho mais essa questão que nós estávamos estudando aqui, que é da 4, deixa eu ver que eu estou aqui, da 4, questão 435, né? Sobre pode ou sonâmbulo ver os outros espíritos. Aí Kardec aqui, lê para a gente, ô Carmen, o parágrafo 9. Lê um pouquinho alto, que pelo menos o da Márcia, para mim, o microfone estava baixo. Parágrafo 9, da questão 455. Liga teu microfone, Carmen. No estado de desprendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo, entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Olha, logo no início do parágrafo 9, quando ele diz assim, no estado de desprendimento em que fica colocado, o sujeito está o sujeito está encarnado, entrou em transe, desprendeu do corpo físico, ele é encarnado. O espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Quer dizer, o sonâmbulo, vamos dizer que a velhinha seja sonâmbula, ao entrar em transe e se desprender, ela pode entrar em contato com outros encarnados, com os outros espíritos encarnados, outros que estão no desprendimento do sono, ou com desencarnados também. Comunicação, isso é para ser sublinhado, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. É contato de fluido. Ele entra em contato com o fluido dos outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. O sonâmbulo não precisa, portanto, que alguém que se lhe exprima os pensamentos. Então, o outro espírito não precisa falar com ele. Vamos dizer, a velhinha está desdobrada. Através do fluido, ela entra em contato com, vamos dizer que a Eloá também esteja desdobrada, está encarnada. E tem um espírito que desencarnou. Então, a velhinha pode entrar em contato com a Eloá, que está encarnada e desprendida, e com o desencarnado, através do contato do fluido. E a Eloá, que está encarnada em desdobramento, não precisa falar, verbalizar. E o outro espírito desencarnado também não precisam falar, para que a Vera entenda o que eles estão pensando. Olha o que ele diz aqui, ó. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se exprimam sentimentos por meio da palavra articulada. Não precisa que os outros falem com ele para ele entender, saber o que eles estão sentindo. Ele os sente
E adivinha? É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Por quê? Porque ele está em contato com o fluido que compõe os perispíritos da Eloá e do desencarnado. Então, através, ele está em contato com o fluido dos outros espíritos, encarnados e desencarnados, e ele percebe, lembra da tal da atmosfera espiritual? Ele sente o que eles estão sentindo. O desencarnado ou encarnado não precisa abrir a boca para falar. Aí ele fala, o problema de ter uma reunião, no caso dessas reuniões assim, com muita gente. Então, essa também é a razão, porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos, pessoas que não têm nada a ver com o trabalho, mas que vai ali para saber o que está acontecendo, mais ou menos malevolente, alguns fazendo piada, né, pensando em palhaçada, isso aí é uma palhaçada, lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo simpático. Então, se é uma reunião onde todas as pessoas estão irmanadas no mesmo pensamento, ele se sente mais tranquilo para desenvolver o trabalho. Tá? A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao contato da mão sensitiva. É aquele detalhe, botou a mão no médico que está em transe, pode dar choque. Viu a importância desse parágrafo, gente? Desse nono parágrafo da questão 455? Como Kardec explica isso daqui? Como a gente tem estudado essa questão do sonambulismo? Percebeu? Ele dá uma aula aqui no nono parágrafo. Dá uma aula de como acontece o contato, a comunicação entre os espíritos. Ele dá uma aula. Ele mostra aqui para a gente. Releiam depois esse nono parágrafo. Quer dizer, releiam a questão 455 toda, ela é grande. São, se eu não me engano, 21 parágrafos. Mas cada parágrafo é uma aula. Agora eu vou ler o 10º parágrafo. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, corporal e espiritual. Ele vê o corpo dele sentadinho na cadeira ou deitadinho na cama e vê o espírito. Aí ele percebe que ele é um ser duplo. Existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem, porque o sujeito é encarnado. Né? Está encarnado. O corpo está ligado ao espírito, pelo tal cordão de prata, que, na realidade, é uma o correto é dizer, é uma extensão do perispírito, ligando o corpo ao espírito. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação. E essa dualidade faz que, muitas vezes, fale de si como se falasse de outra pessoa. Porque ele vê o corpo lá deitado na cama e ele vai falar como se aquele corpo fosse de outra pessoa. Ele não percebe que ele está ligado ao corpo pelo perispírito. Ele não percebe. Então, ele diz assim, eu tenho um homem deitado lá da minha cama. Ele não percebe que aquele corpo é o dele. Ele não percebe que ele está ligado àquele corpo. É que, ora, é o ser corpóreo que fala o ser espiritual. Ora, é este que fala aquele. Então, tem hora que é como se fosse o ser, ele muito materializado, né?
E nós já falamos que o sonâmbulo se afasta do corpo, dependendo do seu grau evolutivo, sua capacidade de se afastar, e ele vê uma coisa e está falando, olha, eu estou vendo isso, 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 mas o som sai da boca do corpo que está na cama. Né? Quando, por exemplo, no caso dele, já estudamos isso, não foi? Não estudamos isso lá do Diversão dos Carismas? Ele está falando, ele está vendo uma cena, está narrando a cena. E o corpo, o som está saindo do corpo. E os espíritos já disseram para a gente, inclusive o som que sai da boca, daquele corpo que está deitado, sai um som um pouco rouco até. Ele está aqui narrando, e o som está saindo lá. Ele diz, não sou eu, eu estou falando aqui, ó, eu estou vendo, estou falando aqui. Mas você não escuta o som da voz do espírito. E para ele, a voz dele está saindo. Mas, na realidade, o corpo que está reproduzindo. E ele vê o corpo reproduzindo a fala, ele acha que são dois. Ele e o outro. E o corpo. Ele não percebe que é ele mesmo. Que é ele mesmo. E que se ele observar bem, ele vai dizer, tem um negócio aqui limpando. Aí ele vai ter um troço. Meu Deus, aquela coisa toda. Entendeu? Rose, Oi, fala, Alberto. esse tipo de mediunidade exige do médium muita experiência, né? Porque essas situações todas se dão juntas. Então, Sim, para ele criar não, distinções, requer bastante prática, né? sim, experiência. Olha, hoje em dia, vou dizer uma coisa para você. Hoje em dia, eu não. Que muitos desses estudos, Alberto, foram abandonados, para falar a verdade. Na casa espírita, muitas vezes, as pessoas têm uma certa. Não estudam muito isso aqui, não, vou falar a verdade. Sonambulismo, dupla vista, êxtase, clarividência, psicometria. Você não vê muito estudo sobre isso nas casas espíritas, não. Inclusive, essas questões aqui, que vão aqui do. Deixa eu. Esse capítulo, né, na verdade, esse capítulo 8 da emancipação da alma, de sonhos, é o capítulo 8. As pessoas passam meio batido. Passam meio batido. Sonho já fica pensando naquela em leitura de sonho, êxtase, sonambulismo, dupla vista, estáticos. Não é muito aprofundado, não, falando a verdade. Não é muito aprofundado, não. Inclusive, essa questão 4.5, esse capítulo 8, merece um estudo especial. Eu pretendo um dia a gente sentar, se der para a gente ter esse espaço, fazer um estudo bem profundo desse capítulo 8, porque ele é muito pouco estudado, tá? Então, esses trabalhos com esses sonâmbulos, podemos dizer assim, ele só em algumas casas, quem trabalha mais com magnetismo, com trabalho de cura mais vamos dizer assim, ostensivo, entendeu? Para poder mergulhar um pouco mais nesses capítulos. Mas a gente percebe como o assunto é importante. É importantíssimo. Para a mesa mediúnica é importantíssimo. Mas pouca gente estuda esse capítulo 8 da emancipação da alma. Pouca gente estuda esses assuntos. Acham que aí isso é um pouco chato. Esse troço é meio chato. Aí deixa de lado. Tá? Ô, Rosa, Oi, fale. eu já me vi fora do corpo, mas eu não estava assim, dormindo, né? Estava acordada, eu via acima de mim, mas o medo foi muito grande, porque Ah, deve ser assim. e já na mesa mediúnica eu tive um transporte que foi assim muito natural, fui e voltei tranquilamente. Aí você também está sendo orientado pela espiritualidade, né? Pela assessoria, No, a gente fica tranquilo. Mas no outro caso, foi em casa. Eu para quem não não está vou poder acostumado com falar. isso, a sensação é meio assustadora, né?
Volte aqui, vamos ver se a gente consegue terminar essas 3 questões para terminar essa parte. 4,6. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está a sua alma? Estudamos isso aí no Diversidade dos Carismas. Aí, olha a resposta dos espíritos, gente. Dá licença. Por que esta pergunta? Desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo. Olha a resposta. Ele está chamando a atenção. Por quê? Porque ele já falou sobre isso. Então, olha a pergunta. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou em que está a sua alma? E eles dizem, por que você está perguntando isso? Você sabe que não é o corpo que vê, é a alma. E a alma, como nós estudamos, se aproxima do objeto. A alma se aproxima do objeto. Tá? Então, a gente vê aqui que eles chamam atenção. Eles já falaram sobre isso várias vezes. E nós já estudamos isso. Eu estava até pegando isso aqui, acho que era no de Diversidade dos Carismas, foi de Diversidade dos Carismas, que a gente estudou, né? Que na questão do capítulo que a gente falou sobre psicometria, né? O Hermínio de Miranda, por isso que é interessante a gente fazer vários estudos paralelos, porque a gente vai encaixando, né, uma coisa na outra. Acho que foi o Hermínio mesmo que falou sobre isso. Então, ele fala, é a alma que vê. A alma se aproxima do objeto. O corpo fica lá, deitado na cama, fica parado, né, fica lá. E é a alma que vê. Né? Então, ele coloca isso bem claro para a gente. Eu estava só. Mas a alma, Rose, o corpo vai registrar essa impressão da alma, não vai, não? A alma passa para ele a informação. Passa para ele e fica com ele a informação, não é? Então, olha, o sujeito não está lá deitado, Sim, a alma mas se desloca até o objeto. Vê tudo que está sim, acontecendo lá e narra a informação. Porque Kardec perguntou assim, o sonâmbulo que vê a distância. Ele quis dizer assim, a pergunta dele dá a entender que é o sujeito, o corpo, o sonâmbulo, sim. o sujeito encarnado. E ele tá aqui, sentado na Sim. cadeira em E a transe, alma está indo. E entendeu? a alma foi lá no lugar. O conjunto está vendo. E eles Tá. essa pergunta, deixe saber se é a alma quem vê e não o corpo. O espírito saiu do corpo. É isso que eles querem dizer. Vamos lembrar disso? O espírito saiu do corpo. Então, é a alma que vê. Né? A alma que vê. Então, E ele fica o registro no corpo, na mente. o Na registro. mente. Né? Na mente. Fica na Sim. mente. Mas é o espírito que vê. Tá, que vê. Tá bom. Que vê. Aqui, ó. Questão 432 do Livro dos Espíritos. Eu estava procurando aqui. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos durante o sono? Olha, na realidade, ele responde com uma pergunta. Olha só. A pergunta de Kardec. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Olha a resposta, é uma pergunta. Durante o sono, a alma ainda se transporta? Durante o sono, ele falou, durante o sono a alma se transporta? Você não sabe que durante o sono a alma se desprende do corpo? O mesmo se dá no sonambulismo. A alma se transporta. Ela vai de encontro ao objeto, ao que ela quer ver. Entendeu?
Então, ele está colocando aqui, tá? Ele responde. Olha aqui a 428. Olha a 428. A 428, a gente pode até fazer assim, ó. Aqui da questão, na questão 436, bota também aqui, ó, Livro dos Espíritos, 428 e 432, para a gente saber que a gente pode ir lá olhar essas duas questões. Olha a 428, pergunta, qual a causa da clarividência sonambúlica? Olha a resposta. Já o dissemos. Por isso que lá ele foi duro. Já o dissemos. É a alma que vê. É a alma que vê. Na 428, é a alma que vê. Aí na 432 ele responde uma pergunta. Durante o sono, a alma não se transporta? Se a alma se transporta, é ela que vê. Aí ele fala, o sonambulismo é a mesma coisa. Entendeu? Aí na 436, ele perde um pouquinho a paciência. Por que esta pergunta? Eu já respondi na 428 e na 432. Por que essa pergunta? Desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo. Aí ele deu uma cutucada no Kardec. Já te falei isso 2 vezes e você está vindo me perguntar de novo? Entendeu? Por que essa pergunta? Se você já te falei sobre isso e outras perguntas mais. Aí ele fala. Só que Kardec está fazendo para a gente. Para a gente. Que ele já pegou o negócio, mas a gente precisa repetir. O espírito superior está cutucando ele. Olha, então deixa aqui na 436, 428 e 432. E vai aqui na 28, da 428, puxa uma seta, bota assim, ó, 43. Bota 432 e 436. Eu sempre faço assim. Ó. Na 428, você bota 432 e 436. E na 432, você puxa a seta e bota 428 e 436. E qualquer uma dessas perguntas que você for, 428, 432, você está linkado com as outras. Entendeu? Vamos na 437. Posto que o que se dá dos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, olha Kardec de novo, olha ele de novo. Posto que o que se dá dos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, apesar do pitaco, ele continua. Como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma? Vamos imaginar que o sujeito está no centro espírita, no Rio de Janeiro, numa noite tranquila, onde a temperatura está 40,2. Né? Coisa fácil do Rio de Janeiro. Você está lá na casa espírita, fazendo trabalho, sono médio, sonando. O ambiente é 40 graus. Calor. O espírito se desdobra e vai para a Sibéria. Vai para a Sibéria. Ou então vai para o deserto de Mojave, que é mais quente ainda. Tá? Mais ou menos isso. Então, diz aqui, posto que o que se dá nos fenômenos sonâmbulos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de frio? Ele foi para a Sibéria. Ou do calor, se ele for para o deserto de Mojave, que é mais quente ainda. Existentes no lugar onde se acha sua alma. Kardec era danado, né? Se o corpo está lá deitado, né? O espírito vai para o calor, ou vai para um lugar mais quente onde ele está, ou muito mais frio. Como é que ele pode experimentar no corpo
Aí o cara está no centro espírita, 40 graus. Aí daqui a pouco ele começa a tremer lá, estou congelando. O pessoal está louco, 40 graus, o cara está congelando. Arruma uma manta, cobre ele. Ele está congelando nos 40 graus da casa espírita. Mas ele foi lá fazer uma visitinha lá, né? Num lugar bem frio, no Alasca, vamos dizer assim. Num lugar onde se acha alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro. Aí eles respondem: a alma, então, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Olha aí. Conserva-se represa pelo laço que os liga, perispírito. Ora, o sonâmbulo está encarnado, está ligado à alma, ou está no Alasca, na Sibéria, no deserto de Mojave, na China, os que pode estar. Mas ele está ligado ao corpo pelo laço fluídico. Ele está encarnado. Percebeu? Ele está encarnado. Cordãozinho de prata para facilitar o entendimento. É o cordão fluídico. Eles aqui. A alma das casas não tem deixado literalmente o corpo, o cara está encarnado, conserva-se presa pelo laço que os liga, que é o perispírito. E que, então, esse laço desempenha o papel de condutor das sensações. As sensações passam do espírito para o corpo. Por isso que ele vai sentir frio, esteve no calor de 40 graus. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, esta constitui um laço que lhes liga os pensamentos. No nosso caso, aqui, a internet, né, gente? Como é que eu estou ligado a vocês? Pela internet, é o perispírito. O perispírito. Pela internet. Cai a internet. Desencarnou. Acabou, não estamos ligados pela internet. Entendeu a explicação? Né? Bem, não tem mais dúvida, né? Por que o espírito da mesa mediúnica, muitas vezes, diz assim: estou sentindo muito frio. E aí o médium sente o frio danado. Não é? Contato do fluido, atmosfera psíquica, perispírito a perispírito. Então o médium vai sentir, já que o espírito não tem mais corpo, está desencarnado. Eu já senti. Ele não Nossa, eu senti a água tremer. Eu estava toda gelada, o corpo gelado. O corpo, agora, para o espírito, é o corpo do médium. É o corpo do médium, que ele não tem espírito. Então, o médium vai sentir, pelo contato perispiritual, o que o espírito está sentindo. Coceiras, dores, queimando. Passa por esse, como diz aqui, ó. O perispírito desempenha o papel de condutor das sensações. O médium vai sentir tudo que o espírito está sentindo, porque os perispíritos estão em contato, as atmosferas espirituais estão em contato. O fluido de um está em contato com o outro. Lembra que estudamos isso? Um pouquinho antes? Né? Vamos para a última questão, 438. O uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade. Né? Aí, lembra? Estudamos isso também? Influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito! Muito! Como é que você tem usado os talentos que Deus lhe deu? Enterrou? Multiplicou? Falamos disso, né? A gente fica só lembrando que a gente estudou na aula passada. Lembra dos talentos? O uso do sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito! Como bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Ora, Deus me deu um monte de talentos. O que eu faço com os meus talentos? Uso para o bem? Maravilha. Uso para o mal? Estou com problema.
Depois que eu desencarnar, para você, o meu estado na erraticidade vai ser problemático, não vai? Se você for um médium de cura, e você, enquanto está aqui na Terra, comercializa a sua mediunidade, como é que vai ser a sua situação depois que desencarnar? Vai ser problemática, não vai? Claro que vai ser problemática. Se você usou maravilhosamente bem, auxiliando o seu próximo, e você vai estar bem aberto, cheio de amigos, uma situação boa. Tanto que Kardec diz: dai de graça o que de graça recebestes. Não é? Kardec, na realidade, é Jesus, Jesus fala isso, né? Dai de graça o que de graça recebestes. Você recebeu aquela faculdade para se ajudar e ajudar o próximo. Por que você vai comercializar uma coisa que não é sua? É lógico que isso vai trazer muito problema. A gente cansa de ver as mesas mediúnicas tão cheias de espíritos que usaram mal a sua mediunidade, os seus talentos. Seus talentos. E chegam depois da mesa mediúnica em situações muito complicadas, né? Então, não tem muito que a gente falar sobre isso, né? Então, vejam como essas questões do capítulo 8 de O Livro dos Espíritos precisam ser estudadas. Vamos aproveitar essa semana, revisar esse capítulo 8, dar uma estudada na 455. É muito importante para quem trabalha na casa espírita, trabalha com mediunidade, não importa o que você faça. Alguém tem alguma dúvida, gostaria de falar alguma coisa? Gente, semana que vem, questão 439, vai ser dia 4 de março, em 4/3. A gente começa aqui na 439, tá? Você não vai usar o livro dos médios? Ah, mas vai ficar para outra aula, porque na continuação dele, eu vou começar semana que vem. Não é sério, porque não deu tempo de fechar, né? Mas aí eu já avancei no estudo, então a gente vai estudando. Tem muita coisa, eu estou muito devagar nesse capítulo 8, tá, gente? Para a gente poder aproveitar tudo isso aí, que são temas muito importantes para nós. Então, semana que vem já sabe, né? Deixa o livro dos médios aí, que a gente vai usar. Então, vamos agora, né, agradecer a Deus, agradecer a Jesus essa oportunidade que a gente está tendo de estudar esse assunto tão importante para todos nós, né? Quanta coisa nós temos ainda que aprender. E a gente vê que os espíritos pegaram firme com Kardec, né? Vai lá, né? Então, a gente vai aqui melhorando, vai estudando, vai crescendo, graças a Deus, e o nosso conhecimento vai se ampliando com esses estudos. Isso só pode ser graças à misericórdia divina que sabe da nossa necessidade. Então, só temos a agradecer a Deus essa oportunidade de abençoar. Daqui a pouquinho, gente, 15 minutinhos, a gente está de volta para o estudo do livro, né? Devassando Invisível, de Ivone Pereira, que hoje também está ótimo. Muito bom, Ivone, trazendo coisas para a gente maravilhosas, tá bom? Então, vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna. Vou deixar, Carmen, eu vou deixar com você o anfitrião, tá? Porque eu não sei se a Denise está na rua. Aí eu vou deixar com a Carmen o anfitrião aqui. Deixa eu ver aqui. Passar. Daqui a pouco a gente se vê. Vamos tomar um cafezinho e beber uma aguinha.